As tóxicas, você convive com elas o tempo todo, seja no trabalho, em eventos, na sua família. É muito importante identificar os sinais e aprender a lidar ou se livrar delas, tá? Hora do nosso Papo de Quinta. Pois muito bem, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio, na Casa do Mulher Demais, a psicóloga Marília Nascimento. Bom dia, seja bem-vinda de volta. Bom dia, Bruna, obrigada. Vamos então falar sobre esse assunto, pessoas tóxicas. É o assunto de hoje aqui no nosso Papo de Quinta. Você pode e deve participar, e vai que eu sei, enviando perguntas ou compartilhando a sua experiência com a gente, tá? O Zap do MD sempre aqui comigo, né? Na minha mão, contando com a sua participação também. 991050400. Vamos começar pelo básico, né, Marília? Como identificar pessoas tóxicas, já que a gente precisa lidar com muitas delas ao longo da nossa vida e às vezes até diariamente, né? Que sinais são esses? Verdade, você falou bem que elas estão presentes em todo canto, né? A gente costuma atribuir isso a só os relacionamentos amorosos, onde a gente costuma identificar com mais facilidade, mas os sinais são diversos. São aquelas pessoas que não torcem pra gente, que costumam falar mal pelas costas, que não ajudam, que não incentivam, que colocam a gente pra baixo. São aquelas pessoas que, de forma geral, não acrescentam na nossa vida, mesmo muitas vezes estando ali do lado. Né? Existem algumas pessoas, né, que estão do outro lado, que não são tóxicas, mas que não conseguem ou têm mais dificuldade de reconhecer esses sinais, Marília, e acabam, sei lá, deixando meio de lado, ou então tentando cobrir ali com um paninho quente. Não, é o jeitinho dela, é desse jeito mesmo, vamos conviver. Tem gente que tem mais dificuldade, assim, pelo menos de reconhecer esses sinais que você falou? Tem sim. Nem todas as pessoas têm isso claramente, né, definido. E muitas vezes isso gera uma dificuldade de reconhecer, de perceber e às vezes até mesmo de acreditar que aquela pessoa que está ali no seu convívio é tóxica na sua vida. Sim. Então, aquelas pessoas que romantizam as relações, né? Que têm uma dificuldade maior de perceber os defeitos da outra pessoa ou que camuflam com as qualidades. É bem comum a gente ouvir, né, a pessoa dizer assim, não, ela é assim, mas é uma boa pessoa, é uma boa mãe, é uma boa amiga. Como se isso justificasse o comportamento tóxico. Como se isso amenizasse esse tipo de comportamento que a gente sabe que não é nada saudável nem agradável. Olha só, deixa eu aproveitar aqui para trazer já a pergunta da Samara. Ela disse que tem uma amiga que ela sempre fica assim meio com um pezinho atrás, que acha assim, por exemplo, quando ela tem alguma conquista grande, um aniversário, alguma coisa que seja muito legal, essa amiga tá sempre colocando ali uma dificuldade. É sinal de que essa amiga, a gente coloca entre aspas aí, né? Já começa a colocar entre aspas. É sinal de que é uma pessoa tóxica, Marília? Provavelmente. Se é uma pessoa que não torce pra você, que não comemora as suas conquistas, mas está sempre ali nos momentos em que você não tá bem, provavelmente é uma pessoa tóxica, né? Eu costumo dizer que o termômetro de perceber uma pessoa assim é quando você não sente paz na relação. Você não se sente à vontade, você não pode ser você, com medo do que aquela pessoa vai fazer, de como ela vai reagir, se ela vai gostar ou não daquela sua conquista, se ela vai celebrar com você ou se ela vai ficar triste, desmerecer aquilo que é seu. Ou então aquele tipo de pessoa que quando você vai contar o problema, ela diz, ah, mulher, mas isso não é nada, eu passei por isso, por aquilo. E aí põe o problema acima do seu, quer sempre trazer a conversa para si. É interessante até você falar sobre isso, né, Marília? Porque muitas vezes a gente age dessa forma achando que está ajudando outra pessoa. Então a gente coloca aquele problema, a dificuldade de uma pessoa lá para baixo e coloca uma dificuldade acima, mas cada pessoa tem os seus problemas, tem as suas dificuldades e nenhuma às vezes é maior que a outra, né? É simplesmente acolher aquela necessidade ali naquele momento e muitas vezes a gente nem faz, né, Marília? Exatamente. Não tem uma régua, né, para o sofrimento e para as vivências. Então a gente não tem que ficar nessa competição, né? É importante que você entenda que muitas vezes aquela pessoa não está querendo que você mostre que você teve um problema superior ou igual, mas ela quer simplesmente ser ouvida, ser acolhida, como você falou.
E que muitas vezes, quando a gente não sabe o que dizer, é melhor silenciar, dar um abraço e dizer, olha, eu tô aqui, não sei o que te aconselhar nesse momento, mas estou aqui torcendo, vibrando por você para que você supere esse momento. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui de uma telespectadora dizendo o seguinte: ó, Bruna, bom dia. Tem um rapaz que eu gosto dele, mas eu sinto que ele só fica comigo. Ela citou pela independência que ela tem dele, na maioria das vezes que ela procura ele, né? Então, ela citou independência. Então, é uma mulher independente que só procura aquele relacionamento ali, mas assim, talvez eles não queiram um relacionamento sério, digamos assim. E parece que esse rapaz só fica com ela por isso. Será que ele está sendo tóxico com ela? Ela pergunta aqui, será que ele está sendo tóxico comigo? Olha, eu acredito que nesse caso, né, por esse recorte aí, não. É uma questão de comunicação, provavelmente, né? Os dois não conversaram sobre objetivos em comum, sobre aquilo que esperam do outro e estão se desencontrando nesse ponto. Mas é importante dizer que muitas vezes, né, a gente tem comportamentos tóxicos, mas isso não necessariamente nos faz pessoas tóxicas. Entendi. Né? Então, se for algo pontual, né, que todo mundo está sujeito a cometer, né, nós temos defeitos, somos humanos, isso pode ser corrigido. Mas se for algo presente, né, a maior parte do tempo, aí já caracteriza uma pessoa tóxica. É importante você observar e conversar. O diálogo é sempre a melhor ferramenta. É sempre a melhor saída. Aproveitando a pergunta dessa telespectadora, relacionamentos tóxicos, Marília, como identificar também várias pessoas, especialmente as mulheres, ficam presas a esse tipo de relacionamento porque não sabem identificar esses sinais, né? Como perceber? É o tipo de relacionamento que predominantemente vai mexer com a sua autoestima, provavelmente vai alimentar a sua insegurança, né? Não faz bem, você não se sente bem falando sobre aquela relação, vivenciando a relação. Então, a maior parte do tempo você se sente para baixo, você não pode ser uma pessoa inteira no relacionamento, né? É alguém que não colabora com você, que não te faz crescer, que não te incentiva como pessoa, né? Então, é aquela pessoa que está sempre ali atrapalhando o seu crescimento de alguma forma e te faz mal. Eu acho que isso resume bem, né, todos os sentimentos negativos que a gente pode vir a ter. E se você percebe que a pessoa não está ali do seu lado o tempo todo, mas não te leva para frente, não te faz crescer, não te dá paz, é um momento de você refletir se essa relação precisa existir. De trabalhar, quem sabe, uma dependência emocional para poder identificar isso. Tema importante que a gente vai trazer aqui no Mulher Demais também, falar sobre dependência emocional. Muito em breve a gente vai conversar sobre isso aqui também no Papo de Quinta, tá? Eu vou dar uma pausa aqui no nosso assunto, mas já vou trazer a pergunta da Janaína para a gente deixar essa reflexão no ar e Marília explicar para a gente logo mais. Ela quer saber se o comportamento tóxico depende da ocasião, porque ela vê que sente quando está conquistando algo ou contando um ganho pessoal para algumas pessoas fingem que gostam, até para se expressar. Mas será que dá para notar se isso é um comportamento tóxico ou não? Vou deixar no ar a sua pergunta, viu, Janaína? Obrigada pela sua participação, achei muito bacana a pergunta dela. E eu volto já a conversar contigo, viu, Marília? Será que comportamento tóxico tem a ver com as ocasiões? Aí a gente fala sobre isso já. Ó, agora eu quero falar com você que